Você é uma pessoa esforçada? Porque se você é uma pessoa esforçada, você verá que Deus ajuda, levanta, sustenta e socorre quem se esforça. Vamos então ao Salmo do dia. O Salmo de hoje dá início no Salmo 89, a partir do versículo 19. Eu quero que nós vamos pegar aqui já da metade quase do Salmo aqui, do versículo 19 em diante, porque o assunto que nos interessa hoje, o tema desta mensagem hoje, é ser esforçado. Ser uma pessoa dedicada, uma pessoa que se aplica, uma pessoa que coloca, ainda que você esteja passando por momentos de luta, você coloca aquela força de Deus, aquele algo a mais que muitas vezes faz falta, aquele algo a mais que muitas vezes atrapalha muitas pessoas, né? Que faz muitas pessoas perderem as forças e não darem um passo a mais, né? Muitas pessoas não conseguem fazer o algo a mais, aí muitas pessoas não vivem o melhor de Deus. Então, seja esforçado, assim como nós vamos fazer essa leitura agora e você vai compreender onde nós vamos chegar aqui com a palavra de Deus. Diz o versículo 19: Então em visão falaste do teu servo e disseste: socorri um que é esforçado e exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Deixa eu parar aqui e explicar uma coisa que está acontecendo. O Senhor Deus fala a partir do versículo 19, eu só vou dar ênfase para o 19 para a gente poder continuar. Ele fala aqui, ó, então em visão falaste do teu santo e disseste. O santo que ele está dizendo é o próprio Davi. Deus falando de Davi. Socorri um que é esforçado, um que é dedicado, um que é eleito do povo. Vamos pensar o seguinte assim, o Senhor está dizendo, eu estou socorrendo Davi, estou ajudando a Davi, estou tirando Davi do anonimato, porque ele disse aqui, eu exaltei um que era eleito do povo. Quem que era o eleito do povo? O eleito do povo era o rei Saul. O rei Saul que não soube e não conseguiu lidar, não conseguiu fazer com que aquele trabalho, com que aquela obra a qual a ele foi confiada, desse sequência. Ele não conseguiu. Aí então Deus, ele vai socorrer Davi, ele vai levantar a Davi como aquele que se tornaria o rei de Israel, o grande rei Davi. Só que tudo começa assim. Vou te fazer uma pergunta. Tem pessoas que às vezes ela duvida do potencial dela, ou ela desacredita de que poderá chegar a lugares maiores na vida, crescer, melhorar. Só que uma coisa é bem clara, ninguém chega a posições grandiosas na vida, ou ninguém chega a uma estatura de honra na vida, se esta pessoa ela não começar do início, da base, né? Começar do começo, como diz um dito popular, né? Tem que começar do começo. Não adianta querer chegar no final, não adianta querer chegar a ser alguma coisa na vida se você não estiver vivendo aquele início das coisas, vivendo ali o começo dos ensinamentos de Deus. Deus tem dado um entendimento no meu coração, que eu espero em breve poder trazer para vocês, a respeito de que hoje em dia não é o mestre que ensina o discípulo está tentando ensinar o mestre, né? Está se invertendo as coisas, mas em uma outra oportunidade falamos sobre isso. Mas olhando aqui, o próprio Deus está dizendo, olha, eu vou levantar o meu servo, o Davi, aquele que está se esforçando, que está se dedicando, e eu vou mostrar para você, biblicamente falando, por que Davi era reconhecido como um homem esforçado. Por que Davi era visto por Deus? Deus olhava para Davi com olhos diferentes. Qual que era a intenção de Deus? Trazer Davi a uma questão de ele era o favorito de Deus, ou de ser uma pessoa diferenciada, com um tratamento diferente? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus encontrou Davi se esforçando, mesmo quando não era ninguém. Como assim, pastor, não era ninguém? Quando ninguém o conhecia, quando ninguém ainda dava atenção para ele, quando ninguém ainda valorizava Davi.
E eu posso até abrir para você aqui para a gente poder entender o que Deus quer falar com isso. Se você abrir comigo no livro de 1 Samuel 16, deixa marcado a Bíblia no Salmo 89, que já vamos voltar aqui. Lá no 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 6, diz assim: E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então assim, chegou então o Samuel para ungir um rei da casa de Jessé. Jessé era pai de Davi, dos outros irmãos de Davi ali, de Jessé, enfim. Nós vamos entender o seguinte: Jessé recebeu a alegria de um dos seus filhos, né? O Samuel disse: olha, Deus mandou eu vir na tua casa, Jessé, para abençoar, ungir alguém, um dos seus filhos, para que eles tenham essa unção, essa capacidade, esse poder de Deus para reinar, para governar, para cuidar do povo de Deus. Porém, nós temos que aqui ver qual é o que Deus escolheu. E quando entra dentro daquela casa, na casa de Jessé, o Samuel bateu os olhos e ele viu ali um dos filhos fortes ali, o mais velho, o Eliabe, né? Que já era um homem de batalha, um homem de guerra, um homem de enfrentamento, já fazia parte já do povo já de Israel, a qual exercia a função ali junto com o exército do rei Saul. Porém, quando Deus vê o Samuel olhando, olha, peraí, esse aqui é o que Deus escolheu. E Deus fala no coração de Samuel: ô Samuel, não é esse. Não é esse, porque você vê somente com os seus olhos. Eu enxergo o coração das pessoas. Então veja, Deus estava rejeitando aquele que tinha uma aparência de rei, que tinha uma aparência de força, que tinha uma aparência de ser uma boa pessoa, que governaria o povo de Deus, a Israel, com este poder. Porém, a Bíblia diz, isso está bem claro para a gente aqui, que Deus rejeitou. Olha, isso aí eu não quero, este aí que você está chamando, achando que ele será rei por causa da sua postura, por causa da sua estatura, por causa da sua maneira, por causa da sua forma física, não pense assim, porque eu não olho para as pessoas com os olhos que vocês veem. Eu consigo interceder, eu consigo ver dentro dos corações. Aí ele continua ali procurando qual dos filhos de Jessé será o rei. Aí diz, versículo 8: Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: Tampouco este tem escolhido também o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Vamos entender uma coisa. Então todos os filhos de Jessé passaram diante do nosso amigo Samuel. E quando Samuel via esses filhos passando, os 7 filhos passaram ali, e infelizmente nenhum desses era o escolhido de Deus. Deus não havia escolhido nenhum desses. Mas aí a pergunta: mas pastor, se Deus disse que da casa de Jessé seria levantado um ungido, que seria o rei, que seria aquele que tomaria então conta do povo de Deus, por que passou todos os filhos e Deus não escolheu nenhum deles? Aí o Samuel fala: tem mais algum filho aí? Tem mais alguém que não está aqui? Porque nenhum desses aqui que você me apresentou é o que Deus mandou eu ungir. É mais ou menos assim, tipo assim, eu acho que Deus me enganou, porque eu vim aqui e nenhum desses é o que Deus quer. O teu nome é Jessé mesmo? Olha só, às vezes tem esses desencontros, porque nós achamos que as coisas são do nosso jeito. Só que eu queria deixar relevante aqui nisso aqui, que o próprio pai desprezou o filho mais novo. Como assim? O pai chamou os 7 filhos ali, colocou diante de Samuel, só que Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Por ser o filho mais novo, o mais tenro, mais ali, né, de boa aparência, de gentil aspecto, pastorzinho de ovelha. Aquele jovem ali que parece aos olhos do pai ser desprezado até mesmo pelo pai. O pai colocou todos os filhos ali, menos Davi. Então nós conseguimos entender que o próprio pai desprezou Davi. O próprio pai. Só que ele fala no versículo 11:
Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Olha que coisa bonita. Veja que o Samuel, ele teve o cuidado de não olhar mais fisicamente para as coisas. Ele falou: peraí, eu quero ver esse outro filho. Então ele fala: nós não vamos se assentar à mesa, nós não vamos comer, nós não vamos nos confraternizar aqui agora, nós não vamos ceiar agora, nós não vamos almoçar, não vamos tomar café, nós não vamos fazer nada até que esse jovem venha aqui. Aí eu não vou terminar aqui a história, que o intuito não é você conhecer só a história, mas entender que Davi foi desprezado pelo pai. Só que o esforço dele diante de Deus, lá cuidando das ovelhas que nem dele eram ovelhas do pai dele. Ele cuidando lá das ovelhas com muito esforço, desprezado pelo pai por ser até o filho mais novo, aquele que talvez o pai nem acreditava que poderia ser um rei. Ele então, no todo o esforço dele, Deus vê o coração de Davi. E aí fala Samuel: mande buscar ele. Aí quando ele vem, aí o Samuel unge ele com o óleo santo, que é o que nós vamos voltar a falar lá no Salmo 89. Vamos voltar no Salmo 89 de novo. No Salmo 89, versículo de número 20. Aí uma coisa diz a Bíblia: achei a Davi. Salmo 89, versículo 20 agora. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Eu acho que às vezes nós temos que perceber cada detalhe dos versículos, porque a Bíblia fala: achei Davi. Se você acha alguma coisa, é porque você está procurando, certo? Você está procurando achar alguma coisa. Não sei o que você perdeu, não sei o que você está tentando encontrar, mas você veja que Deus tem o cuidado de falar: achei Davi. Achei Davi que era esforçado. Achei Davi, ou seja, ele procurou em inúmeras pessoas e achou o Davi. Uma pergunta que eu te faço: você tem se esforçado para que as pessoas vejam a sua dedicação, vejam não somente o trabalho, não somente uma obra pronta daquilo que você fez, mas que vejam você tentando fazer o melhor? Uma vez eu ouvi uma frase que eu sempre recito ela: nós devemos imprimir o nosso caráter, né? Nós devemos imprimir o nosso caráter naquilo que a gente faz. Se eu sou uma pessoa que desprezo, talvez, aquilo que parece aos seus olhos: pastor, isso aqui ninguém vê. Mas se você faz o melhor, se você se esforça para fazer o melhor naquilo que você tem, Deus vê o seu esforço, Deus vê a sua dedicação. E vendo a sua dedicação, olha que coisa linda. Diz a Bíblia que Deus fala: olha, eu achei Davi. Eu encontrei o Davi. Ou seja, no meio de tantas pessoas, de tantos hebreus, de tantos filhos que Jessé tinha, ele achou somente o Davi. Ou seja, é muito pouco o número de pessoas que tem um coração de esforçado, de uma pessoa que se dedica, que faz o máximo. Não aquela pessoa perfeccionista que chega até a ser meio chata, desculpa a expressão, aquela pessoa que às vezes chega até a ser meio chata, que ela quer uma perfeição de todo mundo. Mas não, o Davi, ele andava em perfeição diante de Deus. Ele não era perfeito para os homens, porque nem o pai dele via perfeição nele. Nem o pai dele reconhecia essa perfeição. Porém, a Bíblia diz que quando abriu a boca, Samuel disse: olha, não é esses aqui, eu quero que você chame o mais novo que está no campo cuidando do pasto e cuidando das ovelhas. Traga para mim ele aqui. Aí a Bíblia diz: eu ungi aquele que eu encontrei, Davi. Davi foi achado como esforçado. Tenho mais um exemplo para você. Vamos em 1 Samuel, novamente, 17, lá no versículo de número 48 e 49. Outra oportunidade, Davi, ele teve quando o gigante veio, o gigante Golias, muito conhecida essa história, veio o gigante Golias afrontando Israel e não tinha um homem que quisesse se opor a ele, quisesse enfrentar esse gigante. Porém, Davi, ele chega, ele vem até ali o seu oponente, ele vence, até a Bíblia fala daquele leão,
a Bíblia diz que quando o rei Saul perguntou para Davi, Davi, como que você vai enfrentar esse gigante? Como que você vai vencer esse homem que é um homem de guerra? Você não é de guerra, o Golias é de guerra. Aí ele diz assim, olha, o meu servo, o meu senhor, ele fala para Saul, meu senhor, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, ou seja, não eram ovelhas dele, ele tinha um cuidado tão grande com aquilo que não era dele, porque a Bíblia diz que ele falava para Saul, vinha um urso e eu livrava aquela ovelha da mão do urso, das garras do urso. Veio também o leão tentando levar uma ovelha do meu pai, mas eu ali, com força em Deus, eu também ali rasguei o leão, mandei o leão que sumisse dali. Não sei como foi, qual a estratégia que ele usou, mas ele disse, eu já venci um urso, já venci um leão, o que é para mim enfrentar esse gigante? Pergunto para você, já percebeu que pessoas que passam por lutas, às vezes a vida toda passando por dificuldade, pastor, desde criança passamos lutas, passamos enfrentamentos, combates de vida, dificuldade financeira, até mesmo do pão de cada dia, aquele embate mesmo. Às vezes tem pessoas que elas não percebem, elas não notam, elas não dão essa devida atenção. Mas pense comigo uma coisa, aquelas pessoas que mais ficam no anonimato, aquelas que mais sofrem escondido ali, lutando, perseverando em Deus, são aquelas pessoas que não medem esforços para fazer nada. Se precisa, pastor, olha, se tiver que cavar uma valeta, pastor, para sustentar minha família, eu vou cavar uma valeta. Pastor, se tiver, minha mãe falava assim, se precisar, eu vou catar latinha na rua, mas fome você não vai passar. Nós Deus vai dar aqui uma porta. Isso é ser uma pessoa esforçada. Tem pessoas que se entregam para as dificuldades. Tem pessoas que permitem a situação que está vindo diante dela, ao invés dela enfrentar, ter um enfrentamento, não, eu vou vencer, eu vou conseguir superar isso aqui, elas desanimam. Veja que Deus encontrou Davi se esforçando. Davi, ele então fala, Saul, eu venci um leão, eu venci um urso. Só que não está escrito isso antes na Bíblia. Por quê? Porque Davi, ele fazia a obra para Deus. E quando ele ia cuidar das ovelhas que não eram dele, as ovelhas eram do pai, ele fazia o máximo para fazer aquilo. Tem pessoas que às vezes trabalham numa empresa. Vamos dizer que você trabalha numa empresa e nessa empresa você fala, pastor, olha, eu aqui não tenho perspectiva de crescer. Aqui a minha vida é essa, monótona. Eu faço meu serviço aqui. Porém, vejo uma coisa, que fazendo o simples trabalho de pastor de ovelhas, Davi foi enxergado por Deus. Deus viu Davi em toda a sua humildade, se esforçando. Deus não quer que você seja a melhor pessoa do mundo, mas Ele quer que você se esforce. Então Saul escuta essas palavras vindas de Davi, dizendo, olha, eu venci um leão e um urso. Ninguém sabe disso, mas eu já venci. E eu vou vencer esse gigante também, na força e no poder de Deus. Não vou entrar aqui nos detalhes da história, só que ele fala essas palavras e Saul então fala, então tá bom. Esse menino é corajoso, já que você quer ir, vai enfrentar esse gigante. Ele pega ali uma armadura, coloca uma armadura no Davi, e o Davi fala, não, eu não quero essa roupa aqui não quero esse escudo, não quero essa lança, não quero essa espada, não quero esse capacete, porque eu não sei viver com isso aqui. Eu sou um homem simples, um jovem, 17 anos. Ele vai no ribeiro, num rio, vai ali no lugar onde tinha algumas pedras, junta 5 pedras, põe no alforje de pastor, pega uma funda e vai contra o gigante. Olha o que fala o versículo 48 de 1 Samuel 17, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Olha um pouquinho para o pastor aqui. Não corra do combate. O inimigo gigante se levantou, corra para o combate. Vá de frente do inimigo. O que é o teu inimigo? É um câncer? O teu inimigo é o Covid-19, é o coronavírus? O teu inimigo é a praga, o demônio que leva ali alguém da sua família a viver no álcool, viver na bebida, na prostituição, no adultério. O marido recebe o salário, antes de chegar em casa passa naquele antro ali de perdição e deixa o salário todo ali, falta o arroz, o feijão dentro de casa, falta condições de comprar o material escolar dos filhos, porque ali a pessoa sem pensar agiu neciamente. Mas você fica triste, mas a Bíblia fala, quando o gigante se levantou, ai meu Deus do céu, e agora, o que eu vou fazer? Ele não,
ele se levantou e correu diante dele. Está levantando problema contra você? Se levanta e corre diante dele. Não é para você correr do problema, mas em frente, corra para enfrentar. Seja esforçado. Pastor, mas eu não sei como vencer isso. Em outras oportunidades, você já venceu leões, você já venceu ursos, você sabe o que eu estou falando. Quem já passou dificuldade sabe o que eu estou falando. Você já passou por coisas piores e você venceu. Não é agora que você vai ser desprezado ou abandonado. Pelo contrário, Deus vai ser com você mais uma vez. Em outro tempo você passou fome, Deus te deu força para você vencer a fome, hoje Ele vai te dar de novo. Pastor, em outro tempo fiquei desempregado, 1, 2, 3 anos. Deus me fez passar por aquilo, graças a Deus, me empreguei, agora estou desempregado de novo. Deus vai abrir, corra, seja esforçado, se dedique, faça o seu melhor. Aí ele diz aqui, continuando o versículo, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E olha que lindo isso aqui. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre seu rosto em terra. Aquele gigante que todo mundo tinha medo, aquele gigante que ninguém queria enfrentar, estava todo mundo batendo as perninhas de medo, foi vencido pelo jovem Davi, que simplesmente era esforçado. Ele não era guerreiro, não era de batalha, não era um homem preparado para a guerra, não era um homem forte, não era um homem de postura de guerra, não era um homem de 3 metros, muito pelo contrário, era um jovem pastor de ovelhas, ele cheirava ovelha. Ele simplesmente fazia o melhor dele. Ele simplesmente era esforçado. Aí veja que coisa mais linda de se ouvir. Porque quando ele vence esse gigante, eu acredito que todo Israel ficou boquiaberto. Olha, vamos voltar, por favor, no Salmo 89, nós vamos mesclando aqui o Salmo 89 e voltamos novamente para o 1 Samuel. Vamos agora ao versículo 21 de Salmo 89, 21. Aí diz assim, com ele, Deus falando, né? Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Gente, vamos pensar o seguinte, já pensou Deus falar, olha, eu com você eu fico firme, segurando na tua mão, olha, você nunca vai ficar fraco, eu vou sempre fortalecer. Deus falar isso a seu respeito. Sabe por que você pode ouvir isso um dia? Se você nunca ouviu de Deus, escute isso agora. Se você é esforçado, Deus vai segurar na tua mão, firme. Você não vai cair, você não vai viver desanimado. Se esforce. Versículo 22. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão junto dele, com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Glórias a Deus. Davi é lembrado que o nome de Davi será levado pelo próprio Deus, para que o próprio Deus seja exaltado pelo Senhor. Pelo nome que Davi carregava, Deus era exaltado. Veja que coisa linda, Deus querer você, sabe, ter um cuidado de falar, eu vou guardar essa pessoa, eu vou cuidar, eu vou fortalecer ela. Tem histórias de pessoas, né, como mostramos aqui os testemunhos, quantas pessoas que venceram coisas que pareciam ser intransponíveis e venceram pela fé. Olha o que uma pessoa esforçada alcança. Se você está se esforçando, pastor, eu estou escondido, ninguém está me vendo, ninguém está lembrando de mim, pastor. Eu faço, mas nem sabem que eu existo. Meu irmão, para de chorar. Simplesmente se esforce, faça o seu melhor, porque o homem vê só o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. E você pode ter certeza que Ele vai te honrar. Ele vai fazer com que você seja honrado em nome de Jesus. Para a gente terminar essa parte,
nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar em 1 Samuel, por favor. Voltamos em 1 Samuel, lá no livro de, deixa eu achar aqui, 1 Samuel, capítulo de número 22, se não estou enganado é o versículo de número 1, isso mesmo. 1 Samuel 22, versículo 1. Aqui Davi já tinha sido aquele grande homem, né? E diz assim, ó: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram nos seus irmãos toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Ponto, aqui já dá para a gente entender. Então veja só, Davi teve que fugir de Saul, porque Saul ficou com inveja, queria matar Davi por ter feito um benefício, por ter vencido o gigante, né? Davi fez o que era certo e ainda foi apedrejado. Só que a Bíblia fala que ele subiu, né? Ele entrou nessa caverna chamada Caverna de Adulão e foi 400 homens derrotados. E Davi vivendo escondido, ele mais 400 homens derrotados, endividados, tudo que você imaginar de ruim, as pessoas que estavam ali passavam. E Davi, com um bando de derrotados, ele se fez chefe dos derrotados. Veja que uma pessoa esforçada, ela não olha o que tem, não olha se ela tem uma ferramenta para fazer o serviço melhor, ela não olha se ela é nascida de família pobre, de família rica, ela é simplesmente, ela quer fazer o melhor, ela é esforçada. Davi era naturalmente, dentro de si, uma pessoa que esforçava-se para fazer o seu melhor. Imprima seu caráter no que você faz. Mostre a sua vida às pessoas que veem em você na perfeição e dedicação e esforço de tudo que você faz. Aí ele termina dizendo, voltando no Salmo 89, por favor, vou terminar e fazer a oração. Versículo agora de número 25. Eu porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios, e ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, o meu Deus, a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, faloei mais elevado que os reis da terra. A minha benignidade lhe darei para sempre, e o meu conserto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência, o seu trono, como nos dias do céu. Como os dias do céu. Se os filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Fecho a Bíblia dizendo, Davi era esforçado. Você deve ser esforçado. Quando Deus fala, olha, eu vou guardar você, eu vou proteger você, veja que lindo, o próprio Deus fala, esse homem chamado Davi, ele vai me chamar de pai. Que lindo, Deus querer que alguém chame ele de pai, prazer de pai e filho. E aí você veja também que ele diz, olha, se os filhos de Davi pecarem, eu vou açoitá-los, eles vão sofrer pelos pecados deles, mas eu não vou tirar a bênção totalmente, porque eu abençoei todas as gerações de Davi. Louvado seja Deus, porque o esforço que Davi teve fez o seu nome ser lembrado. O esforço que você tem para com as coisas de Deus fará que você seja lembrado. Ainda que ninguém veja você, Deus está te vendo, tá bom? Deus está lembrando de você. Então, a palavra de hoje, seja esforçado. Vamos fazer uma oração? Quero que você pegue o seu copo com água. Quero que você, junto comigo agora, faça essa oração, você que me acompanha pelo Facebook, pela TV, você que me acompanha no YouTube, onde você estiver. Chegamos aqui agora para abençoar a sua vida. Vamos então agora fazer essa oração. Se você pode, pegue o seu copo com água, pegue a sua garrafa com água e entremos em oração. Senhor Deus e Pai, muitas pessoas querem alcançar lugares grandiosos, querem viver milagres, ó Deus, esplêndidos, querem viver coisas impossíveis na sua vida,
mas não tem se esforçado, não tem se dedicado, não tem vindo à tua casa, não tem orado, não tem fechado a porta do quarto e clamado a Deus de todo o coração, não tem feito, ó Deus, a vida dela, meu Deus, como se fosse, meu Pai, a imagem de Jesus Cristo sobre essas pessoas, meu Pai, meu Deus, levando a tua palavra. Tem pessoas que não conseguem, pessoas que estão, meu Pai, talvez vacilantes, pessoas que estão, meu Deus, passando problemas, pessoas que estão enfrentando dificuldades que fazem essa pessoa sentir-se fraca, faz essa pessoa sentir-se debilitada. Por isso eu te peço, meu Deus, ajude este homem, essa mulher a se esforçar mais, a ser mais dedicado, mais dedicada. Meu Deus, que essa pessoa faça o melhor dela, ainda que seja nos dias de fome, dias de combate, que ela possa se esforçar a ponto de que o Senhor, meu Pai, faça uma grande obra nesta vida. Meu Deus, peço ao Senhor, se tem alguém doente, alguém acamado, alguém internado numa CTI de um hospital, meu Deus, eu te peço que essa pessoa tenha um prazer dentro do seu coração de se alegrar e se animar em Deus, fortalecer-se na força do poder do Senhor. Tira essa pessoa, meu Pai, do marasmo, da tristeza e coloque essa pessoa de pé. É o que eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus. Peço também, coloque nessas águas a tua unção, o teu poder, para que todos aqueles que, meu Deus, tomarem desta água, recebam o poder, meu Pai, para serem curados, libertos, em nome de Jesus Cristo. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus e beba desta água comigo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, tá bom? Podendo, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares em nome de Jesus.